Graças a paz, irmãos. Amém. Para quem não me conhece, eu sou o Natan. Eu sou casado com a Bruna. Eu tenho um filhinho de 4 anos. Eu faço parte do Ministério Altar com o pessoal. E sou líder de uma célula também ali na Vila Orocã, do lado do Unimart, já fazendo um jabá aqui. Então, glória a Deus por isso. Eu vindo para cá, eu fiquei imaginando mil coisas na minha cabeça que se passaram durante esse ano de 2023 para 2024. E uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida é que eu fosse estar aqui em cima falando da palavra de Deus na Galileia. Porque um certo tempo da nossa vida a gente estava fora, a gente estava buscando outras coisas que não eram as coisas do Senhor. E como diz ali na frase na entrada da igreja, do nada, de fato, Jesus muda tudo. Do nada, Jesus ele transforma vidas, ele transforma pessoas. Mas basta você querer dar o primeiro passo disso. Eu, com a minha família, demos o primeiro passo. E hoje nós estamos aqui, hoje estou aqui em cima. E tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 22. Essa passagem tem queimado no meu coração já faz um bom tempo. Amém? Capítulo 22, versículo 1, que fala sobre Abraão. Esperar todos abrirem. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e as colocou nos ombros de seu filho, Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele e arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou-o sobre o altar, e em cima da lenha. Estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, diz o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso com chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, porque isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo chamou do céu e o Abraão disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Essa passagem ela é maravilhosa, porque nós conhecemos Abraão como o pai da fé. Nós podemos falar várias coisas sobre fé, sobre a vida de Abraão, mas hoje eu queria focar numa coisa que o Senhor colocou no meu coração, que é sobre obediência. E eu queria contextualizar para vocês a história de Abraão. Abraão ele era filho de Terá, que era descendente de Sem, que era da descendência de Noé. E a Bíblia diz que
o pai dele, ele morava em Ur dos Caldeus. E ele pegou a família dele e ele ia migrar para supostamente Canaã. Só que no meio do caminho ele parou em Harã e ficou por lá. E a história de Abraão começa no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Às vezes nós pensávamos que a promessa era para o pai de Abraão, Terá, que ele sairia daquele lugar e iria para Canaã. Mas Josué, no capítulo 24, diz que Terá, pai de Abraão, ele adorava outros deuses. Então Abraão ele era criado no meio de idolatria. Abraão ele era criado no meio de outros deuses. Só que no capítulo 12 o Senhor teve um encontro com ele. O Senhor chega para Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E é muito lindo que já no capítulo 12 nós vemos que Abraão ele simplesmente obedece a Deus. Ele não questiona Deus. Vai para a terra que eu te mostrarei. A primeira vez que Deus fala com Abraão, ele já obedece de cara. Ele pega a sua família e vai para a terra que no caminho o Senhor ia mostrar para ele. E passado alguns capítulos, nós chegamos aonde Deus promete um filho para Abraão. Abraão já era velho, Sara já era velha, e era quase impossível aos olhos humanos você ter um filho. E Deus faz uma promessa para ele, fala: Abraão, você vai ter um filho assim, assim, vai ser um filho vai ser o seu descendente, sangue do seu sangue. Deus promete, Deus cumpre, porque Abraão sempre obedeceu ao Senhor. Aí nós chegamos agora no capítulo 22 que nós lemos aqui. Você imagina Deus que te promete um filho, que te faz uma promessa de algo que você deseja, e do nada no capítulo 22 aqui nós vemos que Deus simplesmente chama Abraão e fala: Abraão, pega o teu filho e leva para o monte e sacrifica ele para mim. Isso enche o meu coração porque eu como ser humano, eu tenho um filho, eu acho que eu não faria uma coisa dessa. Eu acho que a gente, como ser humano, a gente questionaria, a gente ficaria: Deus, por quê? Por que o Senhor quer uma coisa dessa? Só que a coisa mais linda que nós vemos nessa passagem é que Abraão novamente, ele não questiona Deus. Abraão, ele simplesmente pega o filho dele e leva para o monte. O que eu quero dizer para vocês é que quando Abraão ele deita Isaac, levanta a faca e ele vai até o fim para fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele. No momento que provavelmente a faca iria descer e ia sacrificar o filho dele, Deus fala: Abraão, pode parar. E Abraão demonstra a obediência dele com Deus. E o que eu quero liberar algo para vocês nessa noite é que a obediência, ela te conecta com o propósito de Deus na sua vida. Quando nós obedecemos, nós somos automaticamente conectados com o propósito que Deus tem nas nossas vidas. E o propósito de Deus, ele às vezes ele não é aquilo que nós queremos. Nós como seres humanos, nós somos relutantes para aquelas coisas que o Senhor quer para nós. O propósito de Deus às vezes não agrada os nossos corações. Só que a obediência ao Senhor, ela é fundamental para que você alcance o propósito do Senhor na sua vida. O ser humano ele tem aquele vazio dentro dele de querer descobrir qual é o meu propósito de vida. O que eu fiz aqui? Por que eu nasci? Por que aconteceu isso na minha vida? Por que eu passei por tudo que eu passei? Por que as coisas acontecem na minha vida desse jeito? Por que eu só sofri? Por que eu só me lasquei na vida? Tem gente que para e pensa, é um questionamento humano. Por que nós nascemos? Por que nós existimos? Eu quero dizer para você que tudo aquilo que você passa na sua vida, tudo aquilo que você passou até hoje, é porque o Senhor tem um propósito na sua vida. E para você virar a chave da sua cabeça para esse propósito, você precisa obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor é fazer tudo aquilo que Ele te pede. Obediência nada mais é do que uma entrega. Nós precisamos obedecer para que nós nos conectamos com aquele propósito que o Senhor tem para nossas vidas. E é muito lindo porque Abraão, ele tinha identidade, ele sabia quem ele era e sabia quem Deus era.
Por isso que ele não questiona Deus. Quando nós sabemos quem o nosso Senhor é e quem nós somos em Cristo, nós não questionamos o Senhor. Nós apenas cumprimos aquilo que Ele tem. A identidade, o senso de identidade, ela gera obediência em nós. Porque se nós conhecemos ao Senhor, nós sabemos que se nós obedecermos aquilo que Ele tem para nós, de maneira nenhuma a vontade dEle vai ser ruim para nós. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se nós sabemos disso, o que o Senhor pediu para você em alguma fase da sua vida, eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus te pediu algo, entregue. Se Deus te pediu para fazer algo, faça. Se Deus te pediu algo para você abrir mão, abra a mão. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a partir do momento que você entrar em obediência com o Senhor, o propósito de Deus vai ser conectado na sua vida. Você vai entender aquilo que o Senhor quer de você. Assim que Abraão vai enfiar a faca no seu filho para sacrificar, na hora o Senhor libera uma promessa maravilhosa para ele. Deus promete que ele vai ser pai de nações, que ele vai ser abençoado. E é a mesma coisa conosco. O Senhor, Ele quer nos abençoar, Ele quer liberar as coisas sobre as nossas vidas. Só que você precisa estar posicionado em obediência para que o Senhor libere aquilo que Ele tem para você. Nós perguntamos para Deus sobre tantas coisas. Nós fazemos várias coisas na nossa vida que às vezes não foi nem Deus que pediu para a gente fazer. Abraão, ele só fazia aquilo que Deus pedia para ele fazer. Você acha que Abraão ia pegar o filho dele lá e oferecer em sacrifício? Jamais ele ia fazer uma coisa dessa. Só que Deus vai lá e pede para ele. E automaticamente ele pega o filho dele e ele vai lá. E vai para sacrificar. Quando você obedece, irmão. Quando você obedece aquilo que o Senhor pede. E Ele provê o cordeiro para a sua vida. Entenda o cordeiro como aquilo que você precisa. Aquilo que o Senhor quer te entregar. Quando nós obedecemos, o Senhor Ele provê o cordeiro para nós. Por isso que nós temos que confiar no Senhor. Abraão, ele confiava em Deus incondicionalmente. Por onde Deus mandava Abraão, quando Abraão chegou em Canaã, Deus mandava Abraão, vai um pouco para a direita, vai para a esquerda, faz isso, faz aquilo. Abraão, ele pegava as tendas dele e se movia em obediência em tudo aquilo que o Senhor pedia para ele. E em cada lugar que Abraão se movia e parava, ele erguia um altar ao Senhor. Abraão sempre colocou Deus em primeiro lugar. Na frente dos seus filhos, na frente do seu filho, na frente da sua família, na frente das suas vontades. Nós temos que colocar aquilo que o Senhor deseja de nós na frente de qualquer outra coisa das nossas vidas. Nada mais importa para nós se não for a vontade do Senhor. Quando nós fazemos aquilo que o Senhor quer, quando nós não questionamos, quando nós apenas confiamos, a promessa do Senhor e o chamado é liberado sobre as nossas vidas. O Evangelho, ele é completamente diferente de tudo que se passa lá fora. Ele é perder para ganhar, morrer para viver. Não adianta você querer viver um evangelho de domingo, um evangelho de quarta-feira, que você vem aqui, adora a Deus e vai para a sua casa. Infelizmente você está cometendo um erro, está perdendo o seu tempo. Deus tem coisas maravilhosas para você. Só que você precisa obedecer, se entregar, confiar no Senhor e entender que os propósitos de Deus para a sua vida são muito maiores do que você imagina. Às vezes a gente dorme, acorda mal, às vezes não tem um dia bom, e a gente já começa a murmurar, e já começa a reclamar, e a gente esquece que o dia anterior ele foi um dia bom. A gente esquece que os dias maus eles passam também. Quantas vezes a gente passou por uma luta, por uma provação na vida da gente, que a gente falou, nossa, agora eu vou morrer. Meu Deus, eu não vou aguentar, nossa, porque o Senhor me castiga tanto. E a gente passa por provações que a gente pensa que a gente nunca vai conseguir vencer. Só que aí o tempo passa, a luta passa, a tempestade cessa.
e você está aqui sentado hoje e essa luta já foi embora. Entenda que nada que acontece na sua vida, ela é como uma foto que ela tira e fica para sempre paralisada naquele momento. A nossa vida, ela é como um filme em que o Senhor, Ele é aquele que dirige, que tem começo, meio, fim, momentos bons, momentos ruins. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se nesses momentos ruins você permanecer firme em obediência, eu garanto para você que a tempestade vai passar, que os dias ruins vão cessar e os dias bons vão começar na sua vida. É necessário que a gente passe por coisas ruins na vida da gente, para a gente entender o que é bom, para nós darmos valor naquilo que é bom. Como eu falei para vocês, irmãos, Deus tem queimado muito no meu coração sobre o propósito. Isso é um questionamento que todos nós temos. Nós perguntamos diariamente para Deus qual é o nosso propósito, por que eu passei por tudo isso, para eu estar onde eu estou agora. Um dia eu falei com a Bruna, eu falei, nossa, por que eu já não conhecia a galera na pracinha? Por que eu não estava lá com eles? Por que eu não fiquei lá? Por que eu não puxei um cabo de energia da casa do Xandão e fui lá para o meio da praça com eles? Porque eu não conhecia essa igreja antes. E o Senhor falou muito ao meu coração que tudo aquilo que eu passei é para que eu entenda a manifestação da graça, da glória e do poder sobre a minha vida. Eu quero dizer para você também que independente do que aconteceu na sua vida, independente do que se passou, irmão, tudo o que aconteceu é para que esteja manifeste a glória do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Entenda que Deus não faz nada por acaso. Deus não dá um início sem um meio e sem um fim. Ele não vai te abandonar no meio da tempestade, no meio do barco. Tudo o que acontece na sua vida é por um propósito dele. Nós precisamos entrar em obediência. E às vezes nós não entendemos. Nós não compreendemos que Jesus, ele tem que ser o centro das nossas vidas. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é do Tim Keller, que ele fala assim: não espere Jesus ser tudo que você precisa quando ele for tudo que você tem. Não espere que Jesus seja tudo que você precisa quando ele for tudo que você tem. Não espere que Jesus seja a sua última alternativa. Como a gente fala aí no meio cristão de vir por amor ou vir pela dor, não espere que Jesus seja a sua última alternativa. Eu sei que você já sentiu a presença de Deus algum dia. Eu sei que você conhece ao Senhor, que você sabe aquilo que Ele é capaz. E eu quero dizer para você que o Senhor ainda tem um propósito na sua vida. Só que Ele precisa que você dê o seu primeiro passo. Pare de se esconder do Senhor. Pare de ficar atrás de desculpas, daquela famosa frase assim que todo ser humano fala: nossa, eu vou para academia se eu não tiver apoio, que eu preciso de apoio das pessoas para fazer alguma coisa. Irmão, você não precisa de apoio de ninguém. Você precisa de uma coisa só: Jesus Cristo e mais nada. Eu não preciso pegar na sua mão e te trazer para a igreja. Eu não preciso pegar na sua mão e fazer você abrir a palavra e ler. Você precisa entender que a única coisa que você precisa é dobrar, entrar na porta do seu quarto, entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho, fechar os seus olhos e orar ao Senhor e buscar aquilo que Ele quer para você. O processo, ele faz parte do propósito. Tudo que Deus faz é através de processos. Deus tirou Abraão do meio da parentela dele, do meio de idolatria, do meio de um monte de coisas que não agradavam ao Senhor. E quando Deus chama ele, na mesma hora, ele de prontidão, ele pega a família dele e vai embora. E convenhamos que naquela época não tinha carro, não tinha meios viáveis de você se locomover rapidamente. E eles viviam em tendas. Então você imagina você pegar toda a sua família e você falar: ó, vamos sair daqui. Deus falou comigo e vamos para uma terra aí que na hora Deus vai falar para a gente onde é que é. Isso eu acredito que foi um processo na vida dele.
Porque você caminhar, provavelmente teve animais, teve sol, chuva, dificuldades para ele. E assim como é na nossa vida. Quando nós obedecemos e nós vamos de encontro ao propósito que Deus tem na nossa vida, nós passamos por um processo. E Deus, Ele é muito detalhista. Nós não podemos pular etapas com Deus. Nós não podemos pular etapas dos processos que Deus tem na nossa vida. Nós precisamos entender todas as etapas para que Deus cumpra tudo aquilo que Ele prometeu para nós. E que você esteja preparado no momento em que a promessa se cumpra, para que você se mantenha no lugar em que o Senhor pediu para você. Nós temos uma herança com Deus. Eu tenho um filho de 4 anos que ele é meu filho. Ele vai herdar toda a minha herança. Mas hoje eu não posso pegar a chave do meu carro e dar na mão dele. Falar, Totel, dirige o carro aí. Ele não tem idade para isso. Ele não tem conhecimento disso. Ele não tem preparo para isso. O que eu quero dizer para vocês é que no tempo certo, você vai estar preparado, maduro, para que o Senhor entregue a chave daquilo que você necessita na sua vida. Só que primeiro, você precisa se manter em obediência ao Senhor. Você precisa se manter firme e constante naquilo que Deus te chamou para fazer. As lutas vêm, as provas vêm, só que nós precisamos nos manter firmes com o Senhor. Quando nós fazemos algo em obediência ao Senhor, gera frutos. Tudo que é feito debaixo de obediência gera frutos. Essa igreja é um fruto de uma obediência que foi de uma ordem que foi dada aos pastores, eles cumpriram em obediência, e eu, você, todos que estão aqui sentados são frutos da obediência que os pastores tiveram ao sair de Valinhos. Nós somos um testemunho de que o que é feito em obediência gera frutos, e frutos bons. Essa igreja tem muito para crescer e tem muito para multiplicar. Eu acredito que Campinas é só a segunda de milhares e milhares de galileus que vão vir. Porque tudo que é feito aqui é por baixo de obediência, que gera frutos maduros, bons. Assim como vocês viram que nós começamos aqui, nós não, né? Eu entrei depois, mas o pessoal aqui reformou isso aqui inteiro, com o maior amor do mundo. Quebraram tudo, pessoas que não receberam R$1 para estar aqui. E fizeram isso por amor, em obediência, e acreditaram na ordem que foi dada do Senhor. Olha como tem essa igreja, olha quantas pessoas com vidas transformadas aqui. A obediência é a chave para que as coisas aconteçam na sua vida. Quando nós não obedecemos, ela é uma decisão na nossa vida. Como o pastor sempre fala, nós precisamos decidir por várias coisas todos os dias. Decidimos acordar, decidimos caminhar, decidimos permanecer em Cristo, decidimos ou não ir para a academia, apesar de ser uma coisa muito difícil, mas nós decidimos todos os dias por as coisas. E a maior decisão que você tem que ter na sua vida é permanecer em Cristo, independente do que aconteça na sua vida, independente daquilo que venha acontecer, permaneça firme em obediência. Entenda uma coisa, irmãos, a gente acha que para permanecer em Cristo e para cumprir o propósito de Deus, nós temos que ser perfeitos. Perfeito só um foi, nenhum outro mais é perfeito. O reino de Deus, ele não é para os perfeitos, ele é para aqueles que são sinceros com Deus. O reino de Deus não é para os perfeitos, é para os sinceros. É para aqueles que dobram o seu joelho e falam: Senhor, hoje eu só vou para a tua casa por Deus, porque hoje eu estou acabado, cansado, irritado, briguei com a minha esposa, briguei com meu filho. Hoje eu não consigo, mas eu vou. E da porta para dentro, o Senhor se vira. O Senhor derrama algo, o Senhor fale comigo, porque é isso que o Senhor espera de nós. Deus não quer um relacionamento com você de:
ó Santíssimo Deus maravilhoso, toda aquela demagogia, aquela coisa que não é verdade dentro do seu coração. O Senhor, Ele quer o seu coração sincero, quebrantado, obediente, com seus joelhos prostrados. A sua sinceridade no coração é o que comove Deus, não as suas lágrimas. As suas lágrimas não comovem a Deus, mas a sinceridade do seu coração comove. A gente para pensar na Bíblia e eu fico maravilhado com o livro de Atos. Depois que a Jéssica falou na aula sobre Atos, que era o livro preferido dela, eu fui ler Atos e eu fiquei encantado, porque é muito lindo. E eu me senti, ao mesmo tempo que eu fiquei maravilhado, eu fiquei envergonhado. Porque você vê a história de Paulo, dos apóstolos, o que eles passavam. Paulo foi apedrejado e dado como morto. E era engraçado que Paulo, ele era açoitado, era apedrejado, mas assim que ele sarava, ou pelo menos ficava mais ou menos bom para levantar, ele voltava e fazia a mesma coisa que ele fazia. Ele agia em obediência ao Senhor. Independente do que acontecia, Paulo, ele agia em obediência com o Senhor. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que a obediência, ela nos torna testemunhas daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Testemunha é aquele que viu. Testemunha é aquele que viu algo pessoalmente perto dele. Eu fui testemunha de alguma coisa. Então quer dizer que você viu algo pessoalmente. E eu quero trazer uma reflexão para vocês nessa noite não só de Abraão, mas desses homens de Atos que permaneceram em obediência e fizeram tudo aquilo que o Senhor pediu para eles, mesmo sendo açoitados, apedrejados, como Estevão. Eles permaneceram em obediência, firmes no propósito que Deus tinha falado para eles. E eles eram testemunhas da glória de Deus sobre a vida deles. Deus tem tocado muito no meu coração quando eu li sobre isso, que até um pastor do Jesus Cop, ele fala sobre isso também, que é sobre a gente parar de ser repetidores de testemunhos das pessoas. Deus, Ele não quer que você seja repetidor de testemunhos das pessoas. Falar da Bíblia é maravilhoso, a palavra de Deus é isso que nós temos que pregar. Mas Deus quer que você seja a continuação de Atos. Deus quer manifestar a glória e o poder dEle na sua vida. Deus não quer que você seja apenas mais um cristão domingueiro, uma pessoa que vem para a igreja, vai para a sua casa e segue a sua vida como se nada tivesse acontecido. Vem para a igreja, pede perdão e acha que está tudo certo. Deus quer transformar você em testemunha da glória de Deus. Chega de você ficar aí sentado e pensando na sua vida, o que vai acontecer amanhã, e vindo só para cumprir tabela, escala, ou seja lá o que for. Deus quer um relacionamento com você. Deus quer que você permaneça em obediência para que Ele te transforme em testemunha da glória e da presença dEle sobre a sua vida. O mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus que curava enfermos, paralíticos, é o mesmo que habita dentro de você. Por que hoje nós ficamos tão aflitos? Nós vemos, dificilmente a gente vê um cadeirante levantar, um cego voltar a enxergar nos últimos tempos. Isso não é porque Deus não quer fazer, é porque Ele precisa de pessoas com o coração aberto, em obediência, em renúncia, para que Ele possa fazer milagres e manifestações do poder e da glória dEle sobre a humanidade. O propósito de Deus, através da sua obediência, é fazer você se tornar testemunha daquilo que Deus tem para você. Quando nós somos testemunhas, Paulo ele fala em Filipenses 3, no versículo 7, que ele considera todas as coisas que ele passou como esterco, como nada. Não tem valor nenhum que ele passou. Porque tudo, depois que ele conheceu a Cristo, tudo que era para trás para ele não importa mais. O que será que esses homens e mulheres de Deus viveram e viram? Que tudo que eles passaram é considerado por eles nada, é esterco, que nem uma pedra, nem um chicote, nem uma espada, nada assustava eles, nem a morte assustavam eles. E nós temos um grande problema com medo
Nós temos medo de tudo. Nós temos medo de várias coisas. Nós temos medo porque nós precisamos ser testemunhas de Deus. Quando nós somos testemunhas e vivemos aquilo que o Senhor tem para nós, nada mais importa nas nossas vidas. Quando nós obedecemos ao Senhor, entendemos o propósito que Ele tem para nós, nós fazemos como Paulo e consideramos todas as outras coisas que não seja Jesus Cristo como nada, como esterco. Nós amamos a nossa família, nós amamos os nossos filhos, mas hoje para mim nada mais importa a não ser aquilo que o Senhor quer para a minha vida e para a vida da minha família. Eu até brinco com a Bruna, se você não quiser ir para o culto, você pode ficar em casa. Fique à vontade, eu vou pegar e vou. Porque, irmão, aquele que não deixar pai e mãe não é digno dele. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Esteja em obediência, porque você precisa ser aquele que viu. Você precisa falar das coisas do Senhor que aconteceram na sua vida. Não queira ser mais uma pessoa que conta testemunho das pessoas. Se coloque em posição de obediência nessa noite. Se coloque num lugar que o Senhor te pediu para você ficar e nunca mais saia dele. Eu sei que tem pessoas aqui que já tiveram experiências maravilhosas com Deus. E por que você não tem mais essas experiências ainda? Por que essas coisas pararam de acontecer na sua vida? Reflita um pouco aí agora. Porque as manifestações, os milagres que aconteceram na sua vida não têm acontecido mais. Que parte do caminho que você parou, que você já não sabe mais nem o porquê de que você vem para a igreja, nem do porquê que você, nem do seu propósito, você já não entende mais. Em algum momento da sua vida, eu sei que a gente deixa as coisas para trás por causa de momentos difíceis, por causa de homens, por causa de decepções que a vida traz para nós. Mas você precisa, meu irmão, voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. O Senhor quer de você uma única coisa: obediência. Permaneça firme, obediente, no lugar que o Senhor que pede para você ficar. Porque nós vemos aqui, como nós lemos, que a partir do momento que nós obedecemos, independente da circunstância, independente do pedido que Deus faz para nós, a promessa é liberada sobre as nossas vidas. O propósito de Deus é revelado para nós. Eu queria que você se colocasse de pé, por favor.